Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia a todas e todos, está começando mais um programa Paralelo 30 aqui pela FURG FM, também pela FURG TV. Hoje, nessa terça-feira, dia 18 de setembro, a gente vai trazer mais uma edição aqui no Paralelo 30 do nosso quadro Direitos Humanos no Ar, em parceria com o CRDH, o Centro de Referência em Direitos Humanos da FURG. Nesse dia de hoje a gente vai trazer o tema que o CRDH propõe, que a gente fale sobre o Setembro Amarelo, que vai ser aqui um tema bem recorrente, né, nas atividades da FURG e de diversos grupos durante o mês de setembro. E a gente vai tentar trazer uma discussão aqui, um bate-papo bem tranquilo, mais leve, né, sobre a questão do suicídio, o Setembro Amarelo, as atividades aqui que a gente vai ver com o CRDH e tal. E vamos tentar trazer isso sem ficar muito pesado, né? Sem a coisa entrar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Antes da gente começar o programa, tá? A gente vai dar umas notinhas da temperatura, faz algumas coisas, depois eu apresento aqui o nosso convidado e a gente vai iniciar o bate-papo. Pode ser? Pode ser. Então, temperatura em Rio Grande, 16,3 graus, sensação térmica de 14,4, tá? Que é a informação aí que a gente tem da praticagem da Barra. A umidade relativa do ar, 83%. A última leitura, agora às 10 para as 11. Tá? Tá bom, o tempo se segura ainda. Tá só nubladinho, já faz alguns dias, não chove. E tô agradecendo, por enquanto. Muito bom dia, Érica. Não tô te ouvindo, você tá sem voz. Me ouvi agora? Agora tô te ouvindo. Aí. Oh. Muito bom dia, Érica. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Andrezinho. E vamos começando esse nosso bate-papo aqui. O que nós temos de notinhas para hoje? Eu tenho um convite para fazer. Então faça. Primeiro convite para o dia 9 de outubro, que vai acontecer a primeira festa literária no Juvenal Miller. Olha aí, legal. Né? E aí tem uma apresentação do espetáculo Macabeia. A descrição do evento diz mais ou menos o seguinte. Macabeia é um espetáculo livremente inspirado na obra A Hora da Estrela, da escritora Clarice Lispector. No solo, o espectador embarca nas peripécias de Macabeia, uma moça vinda do interior do país para uma grande metrópole. A personagem se comporta de maneira ingênua, às vezes patética, sendo passada para trás por quase todos que entrelaçam a história. Macabeia dispõe de uma pureza quase infantil, representando o desamparo frente à crueldade das relações humanas. Direção e atuação de Lara Bittencourt, sonoplastia de Conrado Wesley e Cauã Kubaski, classificação livre. Legal. O ingresso para o público da escola, para os estudantes, funcionários, professores, tem um custo de R$10. Uhum. E para o público em geral é de R$15. Tá bem. E tá acessível. Sim. Tu acha que tá acessível? Não? Eu acho que tá acessível. Ok. Para mim, que sou uma estudante, uma estagiária, está acessível. Então, tá bom. Deixa eu fazer uma notinha aqui, então. Enquanto tu vê as outras tuas aí, ó. A coordenação do programa de pós-graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais abriu inscrições para o processo de seleção aí de candidatos ao doutorado em Biologia de Ambientes Aquáticos, tá? Para ingresso em março de 2019. O público-alvo são portadores de diploma de nível superior e de mestrado em áreas afins à biologia, tá? Serão oferecidas 9 vagas, preenchidas conforme a ordem classificatória final dos aprovados na seleção, para as seguintes linhas de pesquisa: Biologia animal em ecossistemas aquáticos continentais, Biologia de micro-organismos e processos ecológicos em ecossistemas aquáticos continentais, Biologia animal em ecossistemas aquáticos continentais e Biologia de micro-organismos, Limnologia geral e os processos ecológicos em ecossistemas aquáticos continentais. Mais informações podem ser obtidas no edital
que está presente ali na página da universidade. Dá uma procuradinha por lá que tu vai encontrar. Se te interessa, não perde aí essa inscrição. A reitoria da FURG emite portaria, tá, sobre o expediente na sexta-feira, dia 21. Então, o reitor em exercício na FURG, Danilo Giroldo, publicou nessa última segunda-feira, dia 17, a portaria número 2.444 de 2018, que prevê ponto facultativo na sexta-feira 21, conforme o calendário universitário. Os serviços do grupo de vigilância, da coordenação da frota e os considerados essenciais, intransferíveis, estão excluídos do disposto na portaria. Outros serviços que necessitem continuar desenvolvendo suas atividades no horário normal ou mediante escala em regime de turnos ininterruptos terão seus servidores requisitados. Então já fica um informe que não haverá programação aqui na FURG FM, tá? Durante a sexta-feira, dia 21, a gente não fará uma reprise, né, do Paralelo 30 aqui e de todos os outros programas ao vivo da FURG FM na quinta e nas sextas-feiras. Vamos lá, tem mais alguma que tu queira fazer aí? Tenho. Então faça. Vamos fazer essa troca aqui. Já vem fazendo há algum tempo, né? Convidando para o espetáculo Sanatório. Ele vai acontecer agora no dia 23 de setembro, às 19h30, no Teatro Municipal. Ingresso a R$10, organizado pelo Grupo Teatral Atrás das Cortinas. É uma briga interna onde não existem vencedores. Uma dor terrível que adentra as paredes deste sanatório, ao qual não coloquemos como um lugar, mas sim como alguém. Rosa caminha pelos becos mais escuros, caminha pelas ruas mais iluminadas e carrega em suas costas fragmentos de uma doença incompreendida. Mas a verdade é que neste sanatório, nesta pessoa, existem outras, várias personalidades que causam angústia e dor. Em um mundo cruel, Rosa é a pior das criminosas. Esquizofrenia e transtorno de personalidade são algumas das doenças que fazem das nossas protagonistas a assassina perfeita. Neste lugar, a loucura que arranha as paredes é a mesma que ritmiza os passos dos internos. Delírio, desejo e dúvidas permeiam esta peça dramática, escrita e dirigida por Vinícius Lopes Machado. E são essas facetas que levam o público a uma culminante pergunta: quantas realidades cabem em uma só? Muito interessante. Bem legal. Acho que vale conferir. Quando que é de novo dar o serviço aí? No dia 23 de setembro, às 19h30. Tá, onde? No Teatro Municipal. Teatro Municipal, beleza. Então fica a dica, vamos seguir batendo aí até a data, continuar divulgando esse espetáculo. A comissão organizadora dos 50 anos da FURG segue recebendo inscrições aí para o concurso para a seleção, tá, do logotipo alusivo ao cinquentenário da universidade, tá, que será comemorado durante o ano que vem, tá, durante todo o ano de 2019. As inscrições de propostas podem ser feitas até o dia 24 de setembro, agora na Secretaria de Comunicação, a SECOM, lá no prédio da reitoria, conforme o regulamento. Tá? Tu podes encontrar o edital para participar, o regulamento na página da universidade. Tá? Poderão participar do concurso servidores ativos ou aposentados, discentes e funcionários terceirizados da FURG, e o resultado final, após análise dos recursos, será divulgado até o dia 19 de outubro. A proposta vencedora receberá como premiação um notebook com tela 15.6 polegadas, processador Intel Core i7, 1 TB de HD e 8 GB de memória RAM. Tá ótima essa premiação. Eu tô quase me inscrevendo, fazendo uma logo, ver se eu consigo concorrer aí. A premiação será entregue pela comissão organizadora no gabinete da reitora em até 15 dias após a divulgação do resultado, tá? Mais informações estão disponíveis no edital ali, que tu encontra na página da universidade. Mais uma notinha rápida aqui, que eu vou fazer só os títulos para a gente não perder mais muito tempo. Ó. Hoje, tá, encerra-se o último dia para as inscrições para o seminário sobre corpo, gênero, sexualidade e sustentabilidade, tá? Que é o sétimo seminário Corpo, Gênero, Sexualidade, e o terceiro seminário internacional Corpo, Gênero e Sexualidade, e também o terceiro Luso Brasileiro Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e Sustentabilidade. Deixa eu ver aqui. Tá acabando o período aqui até hoje, até terça-feira. Não, parei que eu me perdi agora aqui. Não, é até sábado. É sábado que se encerram as inscrições, então essa é a última semana, tá? Os seminários contarão com análise e discussões críticas sobre as condições contemporâneas implicadas na fabricação dos corpos, gêneros e sexualidades. Fica a dica aqui. Deixa eu passar mais algumas ligeirinhas que são mais factuais, ó.
Inscrições para oficinas da 17ª MPU na Universidade Federal do Rio Grande são recebidas só até o dia 26 de setembro também, pelo SINSC, o Sistema de Inscrições da FURG. Então, se tu vai apresentar trabalho, tá? Te liga no prazo, é até o dia 26, está chegando. E amanhã, quarta-feira 26, o professor Gerson Fernandino vai fazer uma palestra, tá? Intitulada "E quando recifes de coral não protegem a costa?", na sexta atividade do projeto Café Geográfico. As inscrições estão abertas, podem ser feitas no SINSC também, o Sistema de Inscrições da FURG, e a palestra será realizada às 16 horas na sala 6101, lá no pavilhão 6 do Campus Carreiros. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail cafégeográficofurg@gmail.com ou através da página do evento no Facebook. Procura por ali no Face Café Geográfico que tu encontra a página deles. Eu acho que já tá bom, né? Passei do horário, 11h13. Pois é. Vamos chamar a primeira música pra gente começar o bate-papo. O que a gente escuta? A gente vai escutar Tulipa Ruiz com Efêmera. Muito bom, perfeito. Então vamos escutar esse som, a gente já volta daqui a pouquinho. Fica com a gente aí, valeu. Devagarinho, com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que passam perecíveis, que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço. Por isso eu vou ficar mais um pouquinho para ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho. Martelo o tempo pra eu ficar mais pianinho, Muito bem, a gente retorna então com o nosso Paralelo 30, 11 horas e 17 minutos, e duas boas-vindas aqui ao Thiago Costa, que é estudante de psicologia,
estagiário do CRDH, e vai trazer conosco, tentar tratar essa pauta do Setembro Amarelo. Muito bem-vindo ao Paralelo 30, sei que é a tua primeira vez aqui. Muito obrigado. Tá nervoso? Tá na rádio um pouquinho? Um pouquinho, né? Fica tranquilo que aqui a gente é bem light, o programa bem bate-papo, tá? Fica bem à vontade. Então, vamos tentar começar a bater esse papo, não sei por onde que tu queres começar, mas vou te deixar bem à vontade para tu guiar o nosso papo, assim, tipo, abordar as pautas que tu queres abordar primeiro, por onde que tu queres correr. E... Sim. Bom dia a todos de novo, né? Prazer estar aqui. E... querendo ou não, para a grande mídia, é um tema novo inserido no mercado, digamos assim. Uhum. Ele vem a longo prazo, isso acontece há milhões de décadas, né? Esse tema do suicídio. Mas, por bem de todos agora, a mídia está começando a divulgar, mas divulgar com certo respeito e com alguns critérios, né? Coisas que não eram divulgadas antes sobre o suicídio. Tanto é que em 2015 que começa a campanha de Setembro Amarelo aqui no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina, pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com uma entidade filantrópica que trabalha há muitos anos, que é o Centro de Valorização à Vida, que ele trabalha desde 1962, conversando, tendo uma escuta com essas pessoas. O Ministério da Saúde, então, ele entra junto com o CVV e disponibiliza o número 188, para atender, fazer essa escuta para essas pessoas que passam por um momento difícil da vida. Sim. Esse tema de suicídio, tu acha que ele não era tratado, ou pelo menos não era divulgado, por quê? É um tabu? Exatamente. Ao longo da história, a gente vai vendo, né, que eu acho que, fala um pouquinho de história, a gente sempre volta para décadas, mas ela sempre está muito presente na nossa realidade de agora. Se a gente pensar há muito tempo atrás, lá na Grécia, o suicídio era tratado com uma forma individualizada, ou seja, o sujeito, por algum momento, se ele quisesse tirar a vida, ele poderia. Ele passava por um consenso de vários anciões, e ali, se fosse decretado que ele podia tirar a sua própria vida, eles davam até os métodos para ele fazer isso, né? Tu vê. Tanto é que ficou famoso Sócrates, né? Ele foi julgado por ele estar desenvolvendo ideias para jovens naquela época, e ele toma um veneno e tira a sua própria vida. A gente vai vendo depois que na Idade Média isso vai ficando de uma forma diferente, né? Então a igreja, junto com a coroa, começa a mostrar que isso seria um pecado. Tirar a sua própria vida seria um pecado. A gente vai ao longo da história percorrendo esses momentos e vendo que a igreja se apropria disso e começa a dizer que é pecado. Antes, ao longo da história, poderia se tirar a vida, agora já é pecado, né? Eu acho que depois a igreja, junto com a coroa, elas quebram, né? E aí o renascimento vem, né? E eles vêm com outras ideias. Ideias diferentes sobre o sofrimento psíquico, né? Porque se a gente pegar um dilema muito grande do Renascimento, que é a melancolia, né? E aí acho que entra um dos mais famosos autores, que é Shakespeare. E Shakespeare fala disso, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Sobre aquele momento. Depois do Renascimento, vem uma parte muito importante. E é isso, o medo das pessoas colocarem em mídia, falarem sobre isso, porque é o efeito demanda, né? Que, tipo, junto as pessoas começam a fazer isso, começam a ver uma possibilidade nisso. Que foi um livro de Goethe, que é o Sofrimento do Jovem Werther. Werther, então, sofre por amor, e ao final do livro ele comete o suicídio. Isso vai mexendo com o imaginário das pessoas, né? Sim. Depois disso, um outro paradigma muito importante é que a medicina entra em todo esse complexo. E aí a medicina começa a falar que isso é uma patologia. A partir daí, então, a gente começa a ver que as pessoas que estão passando por um momento difícil podem estar com uma patologia. Sim. E aí, a partir dessa situação, o suicídio começa a ser patológico. Ou seja, uma pessoa que pensa nisso, mas pensar fazendo um plano, um pensamento mais recorrente. Como a gente diz, um pensamento ruminante, né? Porque ele vai e volta esse pensamento. Aí sim, começa a ter um problema maior.
Sim, aí já caracteriza como a pessoa tendo algum tipo de doença, alguma coisa que possa ser tratada aqui. Tá. E... Tudo bem, a gente... Desculpa, não fala. É porque a OMS, ela fala que 90% dos casos das pessoas que cometem suicídios podiam ser tratados. Porque desses vários fatores que existem, o mais comumente é a depressão, né? Depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, transtorno esquizofrênico e transtorno de abuso de drogas e álcool. Ou seja, tipo, a gente vê que essas questões estão sempre interligadas nisso. Quase todas elas, questões que tu sente, ou tu vai perceber uma dissociabilidade, né? Uma incapacidade da pessoa, da sociedade de viver com aquela pessoa. Exato. Né? Porque, eu não sei, onde eu vejo, pelo menos no pouco que eu li, assim, né? Tipo, sou completamente leigo, né? Mas um grande fator, eu acho, ao suicídio, né? É a pessoa se sentir, acredito eu, incapaz, né? De conseguir conviver com os outros. De não acha seu lugar na sociedade. O seu lugar enquanto grupo, o seu lugar enquanto, né, pertencente a alguma coisa do qual ela precisa estar ali, né? E ela, por falta de pertencimento, acaba, né, decidindo... Claro, deve ter outros motivos também, acredito eu, né? Sim. Mas aonde que a gente enxerga isso? Onde é que começa-se a pensar o suicídio enquanto decorrência de um fator social? É legal falar sobre isso porque, tipo, o suicídio, ele é sempre multifatorial. Ou seja, ele sempre vai abarcar diversas áreas da tua vida. Tá, legal. Pra te começar a pensar sobre isso. Sei lá, a gente pode estar passando por um momento difícil, mas um sofrimento psíquico não quer dizer, assim, que tu estás sofrendo, não quer dizer que, tipo, tu vai cometer alguma coisa. Às vezes o sofrimento, ele é benéfico pra te alcançar outras áreas. Claro. A gente passa por vários momentos. Mas tem algumas coisas da sociedade que ficam batendo fortemente, como crise econômica, mexe com a população, desperta algo, tu não ter trabalho. Sim, tu vai somando fatores, né? Tipo assim, tu tá desempregado, tu teve um problema no relacionamento, tu já tá sofrendo de alguma patologia, tu vai somando essas coisas até que isso tudo junto vai culminar na questão do suicídio. Por isso as pessoas devem procurar ajuda, porque às vezes por algum momento tu não consegue realmente descrever essa situação na tua vida. Porque tu está vivendo intensamente aquilo ali e tu acha que pode ser só uma tristeza, ou pode ser só um problema que deu ali, tipo, nisso tu vai começando um dos principais fatores de isolamento social, né? A pessoa vai começando a se afastar dos grupos, né? Muita irritabilidade também. Isso começa a afetar, por isso é bom estar prestando atenção nesses aspectos das vidas das pessoas. Sim. Pessoas mais próximas que possam conversar ou simplesmente... um momento de escuta, às vezes, pode mudar alguma situação, com né? certeza, com certeza. Simplesmente falar sobre o assunto, né? Ter alguém com quem conversar já... Exatamente. E eu acho que isso a mídia está conseguindo agora. Tipo, a gente vê uma série muito importante que mudou alguns paradigmas também, que é as 13 Razões, né? Que mostra todo o sofrimento da Hannah Baker, que é a protagonista. Eu não assisti essa série ainda, mas ouvi falar muito bem. Sim, porque ela atinge um público que no Brasil está crescendo muito. O Brasil passa da casa de 11 mil suicídios ano. Nossa. No mundo, é mais de 800 mil. Ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Sim. E essa série, ela aborda um aspecto importante. Por quê? Porque nesse contexto brasileiro, o Brasil, nos últimos dados, ele demonstra um crescimento da faixa entre 14 e 17 anos, acima de 40% do esperado. Ou seja, é a fase que, sei lá, pode estar querendo emergir no mercado de trabalho, porque aí tu não sabe direito ainda o que tu quer, faculdade... Tu tá pensando em que aquelas curso pressões da adolescência, né? Exato. Fora... O que a vida vem pela frente. Exato. Fora a parte fisiológica, né? Tu tá púber. Então, tu tá começando a transformações. Situações que talvez tu não consiga ter um maior discernimento sobre isso. Ou seja, aí então cresceu muito nessa faixa etária de 14 a 17 anos. Por vários motivos, eu acredito... a sociedade começou a mostrar esses fatores. Acho que uma das pesquisas que eu li, que foi muito importante até,
foi da Austrália. A Austrália fez uma pesquisa porque ela também tem essa faixa etária de maior crescimento de suicídio, que é entre 14 e 19 é da Austrália. E isso comprovou que ela conseguiu diminuir, ou seja, a mídia tinha medo de divulgar o suicídio por causa do efeito manada, né? Conforme tu divulga, as pessoas veem que outras pessoas estão fazendo. Sim, tu pode tentar pegar a ideia na cabeça das pessoas assim. Exatamente. Né? E elas podem ver isso como o único jeito, porque a única solução do momento. Então a Austrália começou a divulgar essas pesquisas de uma forma diferente, muito respeitosa e muito crítica, e ela viu que conseguiu baixar o nível de suicídio. Isso é muito importante. A gente está quase na hora do intervalo, mas eu vou chamar a atenção para um termo que me chamou a atenção enquanto tu falava, que é 40% acima do esperado. Ou seja, já há uma taxa de espera de suicídio que seria algo considerado, não vou dizer normal, que seria ridículo dizer isso, mas que tu já contas com uma taxa específica de suicídio em qualquer ambiente social. Porque o Brasil, ele estava... Não só o Brasil, né? 60 países levam dados para a OMS e ela consegue fazer minimizar isso, né? Ou seja, ela faz escalas mostrando o que está acontecendo nesses países. O Brasil é um dos países dos 60 que estão dentro de um núcleo de 17% que não conseguem baixar essas taxas. Então, tem uma meta de tentar baixar. O governo brasileiro lançou um plano de 2015 a 2020 para tentar baixar 10% dessa taxa de suicídio. Então, não era muito esperado isso, né? Mas é um efeito que vem vindo de diversos países, como tu vê países lá fora, Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, muito alto o nível de suicídio. Então tu vai ver que vai chegando aos pouquinhos aqui, de alguma forma, desse mesmo jeito. Vou te interromper ligeirinho pra gente fazer um intervalinho, são 11h29, a gente já vai virar para 11h30. A gente faz um intervalo rápido aqui no Paralelo 30, serve uma aguinha e já volta daqui a pouquinho mais para continuar nosso bate-papo. Fica com a gente, valeu!